Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olha, o ChatGPT está em todo canto, né? Mas como é que as pessoas usam ele de verdade, no dia a dia? Deixando o achismo de lado, um novo estudo de Harvard finalmente nos dá uma visão clara com dados de verdade. Então, bora mergulhar no que eles descobriram sobre o uso real dessa ferramenta que está mudando tudo. Para a gente entender o tamanho disso, a gente precisa falar de números. E que números? São 700 milhões de pessoas usando o ChatGPT toda semana. Para ter uma ideia, é como se 1 em cada 10 adultos do mundo inteiro estivesse lá conversando com essa IA regularmente. A escala é, assim, gigantesca. Então, a grande pergunta é, com tanta gente usando, o que é que essas 700 milhões de pessoas estão de fato pedindo para o ChatGPT? Os padrões de uso contam uma história bem surpreendente sobre quais são as nossas necessidades e prioridades de verdade nessa nova era da IA. A gente está vendo, ao vivo, a adoção de uma tecnologia acontecer na velocidade mais rápida da história. O jeito como o ChatGPT se espalhou pelo mundo é uma coisa sem precedentes, e por isso mesmo a gente precisa olhar bem de perto. Os números do crescimento são de cair o queixo. Desde que foi lançado lá no fim de 2022, a base de usuários explodiu. Mas o que mais chama a atenção é o volume de mensagens. Ele simplesmente quintuplicou em só um ano. Isso não quer dizer só que tem mais gente usando, mas que quem usa está usando muito mais, com muito mais frequência. Sabe aquela história que a gente sempre ouve de que o ChatGPT é a grande ferramenta para aumentar a produtividade no trabalho? Então, será que é isso mesmo que os dados mostram? A resposta talvez seja bem diferente do que a gente imagina. E aqui está a primeira grande surpresa. Em junho de 2025, quase 3/4 de tudo que as pessoas faziam no ChatGPT não tinham nada a ver com trabalho. Apenas 27% era para fins profissionais. Fica bem claro que a IA está se tornando, antes de tudo, uma ferramenta para a vida pessoal. E essa tendência está só acelerando. O estudo mostra que a fatia de uso que não tem a ver com o trabalho pulou de 53% para 73% em apenas um ano. Isso quer dizer que, enquanto o uso no trabalho cresce, é na vida pessoal que a verdadeira explosão está acontecendo. Certo? Então, se a maior parte do uso não é para o trabalho, a pergunta óbvia é, o que as pessoas estão fazendo com ele afinal? O estudo dá uma resposta bem direta sobre isso. Esses aqui são os 3 grandes. Juntos, orientação prática, escrita e busca de informação respondem por quase 80% de todas as conversas. Isso já nos dá um retrato bem claro das principais coisas que o ChatGPT está resolvendo para a gente. Vamos ver cada um deles em detalhe. A categoria número 1 é orientação prática. Pensa nisso como ter um tutor ou um conselheiro pessoal no seu bolso. Não é sobre pedir uma informação genérica, mas sim um conselho feito sob medida para a sua situação. Por exemplo, pedir um plano de treino personalizado para os seus objetivos, em vez de só perguntar quais são os tempos de qualificação para uma maratona. Logo depois, vem a busca de informação. Isso é exatamente o que parece. Usar o ChatGPT como uma alternativa aos buscadores que a gente já conhece, para ter respostas diretas e factuais. Qual é a capital da Mongólia? Quem ganhou o Oscar em 1998? Esse tipo de pergunta. E o terceiro grande uso é escrita. Agora, o que é fascinante aqui é que a maior parte das vezes não é para criar um texto do zero. O estudo descobriu que em 2/3 das tarefas de escrita as pessoas estão, na verdade, modificando um texto que elas mesmas trouxeram. Coisas como editar um e-mail, resumir um artigo ou traduzir um parágrafo. Tão importante quanto saber o que as pessoas fazem é entender o que elas não fazem tanto assim. Ao contrário do que muita gente pensa, programação de computadores representa uma fatia bem pequena do todo, só 4,2%. E o uso para ter companhia, como se fosse um amigo, ou para jogos de interpretação, é menor ainda, menos de 2,5%. Bom, agora que a gente já sabe o que as pessoas fazem, vamos ver quem são essas pessoas. E aqui, mais uma vez, os dados quebram alguns estereótipos que a gente tinha na cabeça. A mudança demográfica foi gigantesca. Se lá no comecinho a base de usuários era esmagadoramente masculina, hoje essa diferença praticamente sumiu. Na verdade, agora tem até uma leve maioria de usuárias com nomes femininos. O ChatGPT se tornou uma ferramenta universal de verdade. O outro ponto que é crucial é a difusão pelo mundo.
O crescimento não está concentrado só nos países ricos. Muito pelo contrário, a adoção está acelerando mais rápido em nações de baixa e média renda, o que mostra que essa tecnologia está se tornando global num ritmo impressionante. Agora, a gente chega no coração do estudo, uma nova forma de entender a intenção real por trás de cada pergunta. Essa distinção é a chave para a gente decifrar o verdadeiro valor que a IA está trazendo para a nossa vida. A distinção é simples, mas é muito poderosa. Perguntar é usar a IA como um copiloto, um conselheiro que te ajuda a tomar uma decisão melhor. Fazer é usar a IA como um executor, para que ela realize uma tarefa para você. A diferença é sutil, mas é fundamental. Um te ajuda a pensar, o outro substitui o seu trabalho. E quando a gente olha os dados, o que aparece? Perguntar é a atividade mais comum, com 49% das mensagens. E mais importante, o estudo descobriu que essa categoria perguntar está crescendo mais rápido e, olha só, leva a uma maior satisfação do usuário. Parece que as pessoas valorizam mais ajuda para tomar decisões do que simplesmente mandar a IA fazer algo. Tá, mas e aí? O que tudo isso quer dizer no fim das contas? Essa análise toda sugere que a gente está vendo nascer um novo jeito de usar a tecnologia. A IA como uma parceira de pensamento, como um verdadeiro copiloto. Essa citação do próprio estudo resume a ideia de um jeito perfeito. O principal valor, tanto econômico quanto pessoal, do ChatGPT para se ver da capacidade que ele tem de ser um copiloto, de melhorar a nossa própria capacidade de resolver problemas e tomar decisões. E isso fica ainda mais claro quando a gente olha só para o ambiente de trabalho. Mesmo quando é usado profissionalmente, a esmagadora maioria das interações, 81%, tem como foco obter e interpretar informações para tomar decisões. Isso reforça demais a ideia do copiloto. Não se trata de delegar tarefas, mas de aprimorar o próprio raciocínio. No final, a grande questão que fica é esta. E se o maior valor da IA não for substituir o nosso trabalho, mas sim melhorar a nossa capacidade de pensar? Talvez a verdadeira revolução seja ter um parceiro que nos ajude a ser mais claros, mais criativos e mais bem informados. Uma ideia muito poderosa para esse futuro que, na verdade, já começou. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar